Eu, da iniciativa privada, eu fico agoniado com essa coisa do poder público, de você ter que fazer, por exemplo, 3 licitações e não chegar num resultado. E cada uma demandando 30 dias da outra e por aí vai. Mas a gente fica feliz em saber que tem um empresário aqui que se dispôs a participar, que se dispôs a entrar num negócio, ainda que sob a batuta do poder público, né? Mas eu acho que pela seriedade das pessoas que estavam no grupo, ele cedeu, né? Ele e a sua irmã cederam, a família, né? Cedeu a esse projeto. Esse período de formação, de formatação deste projeto, eu não acho que ele poderia ter sido mais rápido. Nós não queremos fazer nada errado, e para não fazer errado, nós precisamos fazer bem feito. Essa formatação toda, todo esse trabalho de desenvolvimento de planos, projetos, propostas, foi num período que eu entendo ser o período normal de gestação desse projeto. No momento em que o plano ficou pronto para ser apresentado e colocado, já iniciar a parte de projetos e de execuções, houve um momento político no país que impediu essa continuidade. De fato, quando eu assumi a secretaria, já em janeiro, nós encontramos um certo caos, né, natural às vezes, por outras vezes até por razões que não se precisa discutir aqui, nós encontramos um caos que impedia qualquer tipo de processo de definição de investimentos na cidade. Para vocês terem uma ideia, até o mês de maio, mais ou menos, nós não tínhamos ideia do que sobraria de caixa na prefeitura no final do ano, se o superávit, se o orçamento tinha sido super dimensionado ou não, nós não tínhamos essa ideia. Então foi muito difícil para a administração atual assumir compromissos, e compromissos de médio e longo prazo, como é o compromisso desse parque. Mudanças também de atitudes e de pensamentos de pessoas que estavam administrando, que passaram a administrar. O jurídico hoje na prefeitura é muito mais cauteloso, ele é muito mais lento nas suas decisões em função da necessidade de tomar decisões corretas. O planejamento da prefeitura é a mesma coisa. Então houve uma mudança realmente na condução deste processo por parte da administração, em função da mudança dessas figuras que estavam ali, né? Onde nós estamos agora? Eu volto a dizer, eu não acredito que esse tempo foi muito longo. Nós ainda temos 2 anos para chegar no tempo que Ribeirão Preto teve. Nós ainda temos 2 anos para chegar no mesmo tempo que Ribeirão teve. Ribeirão Preto tem vários deputados federais, vários deputados estaduais, um contato direto com o governo federal, com o governo estadual, com muita representatividade política, e ele está 2 anos à nossa frente, e eu acredito que nesse espaço de tempo onde nós queremos chegar, nós vamos chegar lá nos 6 anos, no mesmo tempo que Ribeirão Preto, mesmo com todas as nossas deficiências de influência ou força política. Eu queria voltar aquele slide que tem a fase segunda. Não, o próximo desse. O outro, na frente. Fase 2, isso. Essa fase que nós estamos agora é uma fase de transformar todos esses planos que foram colocados no papel, que permitiram com que Barretos ganhasse essa oportunidade de ter o parque, definição de caminhos desse parque, onde é que nós queremos chegar. Nós estamos agora na fase de produção dos projetos. Nós temos, só para que se tenha uma ideia, nós temos necessidade de um projeto de diretriz para o parque. Já tem uma proposta. Nós temos que transformar isso em projeto efetivo, para ser executado. Nós precisamos transformar o projeto o plano de urbanização em um projeto de urbanização, para ser incorporado ao parque. Nós precisamos transformar o plano de infraestrutura das obras ali em um projeto de infraestrutura básica, de água, esgoto, energia elétrica,
enfim, saneamento básico, vias públicas, e isso demanda tempo, demanda conhecimento, demanda investimento. Isso não vai atrasar muito o projeto, porque paralelamente a isto está sendo feito todo um trabalho pelo Samir, pela diretoria, de composição de processos licitatórios que estão andando dentro daquilo que a burocracia de governo exige. Eu fico brabo com essas coisas. Eu que estou acostumado a tomar decisões e assumir os meus riscos lá, porque é a minha empresa, quando trata do dinheiro público, a gente tem que ter esses critérios e esses cuidados, né? Nós temos que contratar uma OS por uma licitação. Nós temos que contratar um projeto. Nós vamos fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer um projeto, para depois nós contratarmos uma empresa para executar o projeto. Então, essa burocracia, ela é exigida pela lei. Nós não podemos fazer as coisas contra a lei. Até porque nós queremos que o Parque Tecnológico de Barretos seja um modelo. Oportunidade nós temos. Os autores desse projeto são excepcionais. Excepcionais. Portanto, eu acredito que nós temos a obrigação hoje e a responsabilidade de fazer com que esse parque seja excepcional. Bom, onde é que nós queremos chegar? Onde é que nós queremos chegar com tudo isso? A previsão nossa hoje de início de funcionamento do parque é para 2015. Segundo semestre, provavelmente, com a instalação da FATEC e os laboratórios. Com essa infraestrutura que nós vamos ter que fazer e tudo mais. Então, nós temos uma previsão, não é uma data, não é um prazo definitivo, mas é uma previsão de que nos próximos 2 anos nós consigamos colocar o parque. Olha, existe o Parque em Barretos. Tá? E esse prazo nos dá um tempo de criação, gestação e tudo mais, e implantação igual de Ribeirão Preto. Portanto, nós não estamos aí. As pessoas me questionam muito na rua, mas não sai. Fala e não sai. Não é assim que funciona. Nós estamos dentro de um prazo que é previsto, e eu sei da ânsia e da vontade dos membros desse grupo que fez todo esse trabalho de que a coisa aconteça. A gente quer ver o filho nascer. A gente quer ver o filho crescer, né? Mas essa maturação e esse processo todo, com responsabilidade, por ser um instrumento público, nós temos que ter. Eu tenho certeza que nessas cobranças, né, que já recebi da Cici, do Reginaldo, do Samir, do Maurício, da própria doutora Marisa, essas cobranças a gente tem que ir botando pano quente, falando, não, nós estamos caminhando. O importante é isso. Caminhante não há caminho, se faz o caminho ao andar. Nós estamos andando, criando este caminho, mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Portanto, eu acho que, em termos de cooperação da administração atual com o projeto, ela é plena. Plena. Todas as dúvidas que surgiram, todos os momentos de indecisão, vai ser feita a licitação, como é que vai ser feita, etc., foi em função da mudança das mentes, das cabeças pensantes da administração. Natural e ainda mais numa circunstância de dificuldade financeira, de dificuldade estrutural até mesmo da prefeitura, para poder fazer essas coisas andarem. Nós ficamos até o mês de março, se eu não me engano, quando foi aprovado pela Câmara aqui, sem ter a estrutura atual da prefeitura, que ainda está sendo questionada. Nós não tínhamos lá um secretário de planejamento que pudesse sentar com a gente e discutir o planejamento e o projeto desses planos. Era tudo englobado, era ali o planejamento, obras e planejamento, quer dizer, não tinha tempo nem para obra, como é que ia ter tempo para planejamento? Então, toda essa dificuldade de mudança foi realmente a causadora de uma diminuição do caminhar, mas os passos continuam sendo dados.
Eu acho importante, Paula, e esse tipo de reunião, esse tipo de possibilidade de apresentação de todo esse trabalho que foi feito, que está sendo feito, que será feito ainda, ele é muito importante porque ele traz à população e traz às pessoas que estão aqui, que são multiplicadoras dessas informações, a verdade, né? Nós não podemos pensar aqui que vamos instalar o dedo aqui agora, mudou, está tudo pronto, vamos resolver, vamos... Não é assim que funciona, né? A escolha da entidade gestora está sendo feita desde março, final de março, começo de abril. Nós já fizemos 3 chamadas de licitação. A gestora nós ficamos discutindo com o jurídico o formato dessa licitação, que agora ficou definido, agora acabou, mas levou 5 meses, 6 meses. O contrato com o Milani, eu não posso fazer o contrato com ele antes da gente ter definida a entidade gestora e antes da gente ter esses projetos aqui de infraestrutura básica definidos. Como é que eu vou discutir com ele? Outro dia eu perguntei para ele, me perguntaram em São Paulo, olha, tem uma empresa interessada em ir para o Parque Tecnológico de Barretos. Quanto é que custa o metro quadrado? Ele quer comprar. O Milani quase caiu para trás, ele não tem esse preço ainda, ele não tem esse valor ainda. Eu imaginei que isso tivesse sido discutido já. Não foi. Por quê? Porque o que se fazia até agora, e o que se fez, foi elaborar um plano que permitisse Barretos receber aqui um parque tecnológico, com muita propriedade. E com a diversidade de nós não sermos uma cidade com a característica para receber um parque tecnológico. Nós estamos brigando contra o vento, mas vamos conseguir em função da qualidade dessa equipe. E em função também da coragem que nós aqui de Barretos temos. Os barretenses são corajosos. Nós fazemos acontecer coisas aqui, está aí a prova os independentes, que fazem acontecer numa cidadezinha do norte do estado de São Paulo, a maior festa de peão do mundo. O Hospital do Câncer, que está aqui, que recebe hoje, em média, 3.500 médicos do mundo inteiro que vêm fazer curso aqui. Então nós somos uma cidade teimosa e corajosa. Por isso eu acredito que esse parque vai sair e vai acontecer em Barretos. O que mais? Em relação à FATEC, foi definido já pelo governo do estado, houve uma promessa, um pedido do Guilherme da FATEC, ela estava prevista no parque, naquele local ali, já tinha lá um lugarzinho para ela, mas o governador, a pedido do Guilherme, tinha definido já a instalação de uma FATEC para Barretos, e nós estávamos estudando o local. E é bom que vocês saibam, porque a FATEC tem algumas regras. Ela não pode compartilhar espaço com outra entidade. Então, não poderia ser junto com uma escola ou junto com... talvez com a ETEC, seria possibilidade. Então, nós estávamos buscando espaço. Vocacional, aqui o Antônio Olímpio, alguns outros locais que eu não me recordo agora. Nesse estudo, enquanto nós estávamos fazendo esse estudo, veio para cá o engenheiro da FATEC, discutiu com a gente, saímos com ele aqui para ver qual que era o melhor local, onde seria mais fácil a instalação provisória, para que depois se investisse. O investimento é de 14 milhões para a FATEC. De 10 a 14 milhões, dependendo do tamanho ou da dimensão e do custo que será instalado aqui. O governo não tinha esse dinheiro, a cidade não tinha dinheiro para investir. O que nós viemos fazer? Nós viemos fazer provisoriamente uma FATEC num desses locais, emprestados, até que fosse possível, mas já seria implantada. Então nós já teríamos a FATEC aqui. Neste meio de tempo de procura, o governador cedeu a um pedido do prefeito e determinou já a instalação da FATEC em local definitivo. E nós oferecemos para o governo exatamente onde estava já demarcado no Parque Tecnológico a instalação da FATEC. Quer dizer, foi fácil, prontamente nós respondemos. Eu não sei nem se ele esperava que a gente tivesse esse terreno já reservado para ele, mas
prontamente nós respondemos e já está definido. Nós vamos ter a FATEC aqui definitivamente construída pelo governo do Estado. Nós solicitamos 4 cursos, provavelmente 2 já vão iniciar em 2015 e os outros 2 posteriormente, mas relacionados ao agronegócio. Portanto, além desse investimento de 6 milhões que será feito nos laboratórios, nós teremos este investimento do governo também, em torno de 10 a 14 milhões, dependendo do tipo da empresa. Volto a dizer, eu acho que a equipe foi fundamental para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Nós chegamos, nós estamos hoje com um parque tecnológico estruturado para ser montado, para ser projetado e construído. E essa equipe foi fundamental. Não vamos permitir que a Marisa saia. Não vamos permitir, não. Não tem razão sair agora, sabe? Eu acho que nós vamos ter que trabalhar aí. Eu já mancomunei com o Juca, que é meu amigo particular, que nós vamos fazer esse trabalho para segurar todos eles aqui, todos, né? Que também será, acho que uma conquista muito maior do que a própria conquista do parque. É a presença e permanência e atuação dessas pessoas, da qualidade que elas são, aqui em Barretos. Era isso que eu tinha que dizer, e alguém, se quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Sávio. Vou passar a palavra para o Paulo, que queria fazer um questionamento antes de passar para o Maurício. Paulo. Pode ser, Maurício. Bom, primeiro, parabéns, Paula, por ter convocado essa audiência pública, porque aí mostra detalhes daquilo que está sendo feito, né? Dá os parabéns ao Milani. Acreditou, são 40 alqueires, né, professor Reginaldo? 10 doados à área institucional e 30 reservados às empresas. Parabéns, viu, Milani? Eu sou bastante prático, Sávio. E na hora que a gente, tanto o Maurício como o Samir, parabéns Samir, parabéns Marisa, Maurício, Sávio. Não vamos comparar com Ribeirão Preto. Se lá está atrasado, vamos comparar com São José dos Campos, que Barretos iniciou 3 anos mais tarde. E hoje São José está, acho que no segundo polo, não entendi muito bem aquilo que o senhor colocou, está avançando, aumentando o perímetro então vamos comparar com São José dos Campos para a gente ter um certo avanço nesse sentido. Nós temos um caso particular que não tinha o ano passado. Até tinha, mas hoje o Guilherme tem uma afinidade muito próxima, até devido ao fato de estar no PSDB, onde poderia estar sendo mais agilizado. Eu pedi até para voltar à questão, ali são 3, esse orçamento, esse investimento está sendo feito é de 6 milhões, Samir. Pode usar o outro microfone. 6 milhões e 500. Já tem 500 mil para contratar o projeto executivo. E aconteceu tudo esse ano aí, não tem contrapartida do município? Não, a contrapartida do município é o próprio terreno. Não vai, o terreno que foi doado pelo Milani. E a infraestrutura ao redor, que é o estudo que o Sávio falou, que tem que aparecer naturalmente ao longo do tempo, que é a via de acesso para chegar até no local, a água e a energia, né? Mas não é uma infraestrutura, não é uma contrapartida absurda. Não é. Então, você já poderia estar bem adiantado nessa fase aí. A questão da licitação. Esse processo, licitação, é uma coisa natural dentro de uma administração. Ela tem que ser mais agilizada. Porque já está com recurso. Já está contratando o projeto executivo, que eu não vejo dificuldade. É a construção de 3 prédios, né? Eu acho que aí, nesse caso aí, eu acho que não sei onde está a dificuldade da licitação. Agora, com relação à contratação da gestora, eu acho que aí, lógico, a afinidade,
o conhecimento que a professora tem, a Marísia, eu acho que ela já deu todos os caminhos aí, como se contrata essa OS, de que maneira vai ser colocado. Então, a minha pergunta é essa aí. Esse processo está tendo uma certa demora e que a gente percebe não é da iniciativa privada, é do próprio poder público, que é onde tem que agir nesse momento. Então, esse processo tem um prazo? Até quando vocês vão ficar nessa questão de licitação? Não, perfeito. Primeiro que a licitação não é uma licitação fácil. Nós estamos contratando, não um projeto, mas nós estamos contratando conhecimento. Não, projeto executivo de construção. Mas o projeto executivo é conhecimento, na verdade. Porque... Bom, tudo bem, um projeto executivo, a teria outros investimentos se estivesse pronto? A função da entidade gestora futura é buscar os investimentos junto com a prefeitura para equipar esses laboratórios. Mas eu quero voltar num pequeno item, Paulo, que acho que é importante a gente colocar. Não, teria, vamos supor, se tivesse a edificação tudo pronto. A edificação teria começado, esse projeto... FINEP, algum outro órgão federal teria investido em equipamentos aqui no município? É possível, não teria dado tempo ainda, mas já era possível, já está com negociações adiantadas, porque a entidade gestora, e quem faria isso seria a entidade gestora, já estaria com seus contatos com a FINEP, como a doutora Marisa já tem, com a FAPESP e tudo mais. Só um minutinho. Pois não. Eu acho que eu entendi bem a colocação do Paulo. Nós temos no Parque Tecnológico, nessas obras, nesses laboratórios, não são só simplesmente prédios, são laboratórios que têm características específicas. E a empresa que vai projetar esses laboratórios, ela tem que ter essa expertise. Da mesma forma que nós temos um orçamento para ser feito a um projeto de reforma do aeroporto, que exige também uma empresa que tenha expertise em aeroporto. Então, eu não posso simplesmente, por exemplo, pegar aqui a Sercom Construtora, em Barretos, para que eles desenvolvam esse projeto para a gente. Ou nem para desenvolver o projeto do aeroporto. São empresas especializadas e com algumas características específicas. Que já atuaram em outros parques. Que já tiveram ação em outras, similares a estes, né, laboratórios, etc. Para você ter uma ideia, a Minerva Food, aí mudou o nome agora. A empresa que projetou e que construiu o laboratório é uma empresa especialíssima em laboratórios. Quer dizer, o custo que essa empresa cobra para fazer aquilo lá é N vezes maior do que o custo de uma obra comum. Então, este cuidado de fazer essa licitação, a lei exige que você busque empresas que tenham essa condição e essa experiência em laboratórios. Portanto, ela não é tão difícil assim, evidentemente, mas ela é diferente de uma contratação ou de uma licitação comum, por exemplo, para a construção de uma escola. Entendeu? Isso talvez tenha segurado um pouco em questão de tempo, o processo de tempo. Mas, volto a afirmar aqui, viu, Paulo, essa dificuldade, esse tempo que foi gasto nesta fase, foi muito mais em função dessa dificuldade de projetar despesas, de projetar responsabilidades em função da mudança das pessoas, da mudança de governo. Tá? Não é que houve um desentendimento entre lados, não foi essa a questão. Foi realmente de você... Eu mencionei também a questão. Exatamente. Foi praticamente a equipe que vinha atuando. Mas a equipe atua num determinado foco. Né? Por exemplo, a parte que a prefeitura tem que fazer de infraestrutura de água, nós vamos ter que perfurar um poço lá. Não tem como levar, não tem elevação, não tem como a gente levar a água do SAI até lá. Nós vamos ter que perfurar um poço. Até chegar nessa definição, foi um caminho. Tá? Isso está sendo feito assim, com muito cuidado, com muita cautela, para a gente não projetar alguma coisa que nós não vamos dar conta lá na frente. Ok? Entendi. Eu gostaria de falar umas palavras rapidamente.
antes de passar a palavra ao Maurício, você deve falar, Maurício. Inicialmente eu quero cumprimentar a minha colega vereadora Paula Lemos pela brilhante ideia de promover e convocar este evento, porque vem trazer a nós barretenses esclarecimentos necessários ao andamento de um projeto tão ambicioso, tão grande, inclusive que vem coroar sonhos de nós todos, e principalmente meu. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar no nome da doutora Marisa. Doutora Marisa, você não vai sair mais de Barretos, nós vamos amarrar seu pezinho aqui. Precisamos de você como aqui. Quero cumprimentar o Samir pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente dessa equipe. O Milani, que torna o seu nome histórico, dada a definição dessa área para esse projeto. O nosso secretário Sávio Baston, o Maurício e todo mundo. Vejamos, minhas primeiras palavras na tribuna desta Câmara em 2006 como vereador foi: nós precisamos aprender a pensar grande. E com que alegria eu estou vendo agora pessoas que vêm se emanar a nós dessa forma. Senti em Barretos um grande orgulho quando vim a conhecer o professor Reginaldo, com quem tive o grande prazer de viajar para Brasília para assinar o convênio para a instalação do Instituto Federal em Barretos. Daí para frente foi só realizações, uma atrás da outra, cada uma maior, mais brilhante, que o professor Reginaldo vem, seja como professor, como doutor, seja como vereador brilhante que tivemos, com quem tivemos aqui em Barretos, na nossa Câmara, e, enfim, uma alegria muito grande. Dessa forma, quero felicitar novamente você, Paula, pela brilhante ideia de promover essa audiência pública. Muito agradecido também a todas as pessoas que ocupam a galeria hoje. Quero citar alguns nomes: o professor Farid Mauad, Enio Porto, o senhor João Casagrande, o senhor Leonel, o Marquinho Murta, enfim, todas essas pessoas que comigo, a Sueli ali, todos os demais que brilham aqui e comungam comigo essa alegria muito grande de participar hoje do término dessa primeira fase desse projeto que certamente fará Barretos se projetar ainda mais no cenário nacional, como disse muito bem o nosso secretário Sávio Baston. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cláudio, pelas palavras, obrigado pela presença, por ocupar aqui provisoriamente o meu local. Agradeço. E não poderia deixar, antes de passar para o senhor Reginaldo, de dar a palavra aqui para essa pessoa que tanto contribuiu, que está aí sendo um grande parceiro da nossa cidade. Aqui já parabenizo pela iniciativa de pessoas como o senhor que Barretos precisa, aliás, de toda essa equipe que aqui está presente, pessoas realmente comprometidas com a cidade, que, como diz aí o Samir, usaram o próprio dinheiro para que Barretos crescesse. O Sávio falou com propriedade, aqui nós somos realmente pessoas que não tememos os desafios, corremos atrás, acreditamos nos nossos sonhos. Fico muito feliz, Fábio, principalmente com a sua palavra, no sentido de dizer que não quer que essa equipe acabe aqui, encerre essa primeira fase. Foi um grande prazer conhecer a Marisa mais de perto nesses últimos tempos, aqui que tive contato mais próximo com ela, uma mulher realmente que engrandece a nossa cidade. Eu fiquei muito feliz, Marisa, de ter essa oportunidade de trazê-la à Câmara hoje para fazer essa prestação de contas que você fez com excelência, como tudo que você faz. Enfim, toda a equipe aí está de parabéns por esse trabalho. É de barretenses como vocês que essa cidade precisa. E faço das palavras do Sávio a minha: não nos abandone nessa causa. Podem contar com essa Câmara, aqui falo em nome de todos, com certeza, né, Cláudio? Todos nós aqui estaremos de portas abertas para tudo que for necessário para que esse projeto realmente se implemente e implemente de forma rápida. Gostaria que o senhor falasse algumas palavras, afinal de contas, o senhor tem sido um grande colaborador da cidade. Boa noite a todos primeiro.
Esse projeto do Agrotech Park aí, nós fizemos umas diretrizes de uma das terras que nós temos e contratamos uma empresa, até através da minha irmã, em São Paulo, onde que ela deu algumas diretrizes. E quando ela apresentou o projeto, o trabalho, existia esse projeto. Eu fiz questão de levar esse projeto até o prefeito, para que o prefeito visse ou tomasse conta do que era a ideia da família. Através desse projeto apresentado para o prefeito, mais tarde, ele, não sei como é que foi dentro da secretaria lá, aconteceu do secretário, na época o governador era secretário, de ter dado para Barretos. Aí ele lembrou desse projeto, nos procurou, sentamos, conversamos, dialogamos e nos envolvemos para executar junto com a prefeitura, junto com Barretos, para o bem de Barretos, né? A gente enxergou que isso aí era para o bem de Barretos. E então a história mais ou menos é essa mesmo. Estamos contentes e vamos para frente, né? Vamos tocar o projeto, vamos executá-lo, né? Obrigado. Muito obrigada, contamos com o senhor e já agradecemos desde já, a cidade agradece por esse trabalho. Gostaria de dar a palavra para o professor Reginaldo. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar a vereadora Paula Lemos pela iniciativa de ter convocado essa audiência pública. Quero cumprimentar também os componentes da mesa aí, doutora Marisa, pessoa sem a qual, como disse o Samir, esse projeto não teria caminhado até aqui, né? Outra pessoa que a cidade deve muito é o Samir, a gente que está de fora, que acompanhou todo esse trajeto, a gente vê o crescimento dele, né? Na medida exata do entusiasmo dele também, que cresceu muito com o projeto. Maurício também é outra pessoa que tem se doado muito, tem crescido muito com o projeto. Milane, com toda a família que acreditou, como ele disse mesmo aí, que certamente vai trazer um bem muito grande para a nossa cidade, e todos os demais que participaram dessa ideia. Cumprimentar também o vereador Cláudio Norrice, né, o Oripim, Paulo Correia também, que todos trabalharam em favor do projeto. Quando a gente pensa nisso, eu quero dizer um pouquinho da minha experiência pessoal nisso aí, e serei breve, não vou tomar muito tempo, mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse projeto, logo que comecei a me debruçar sobre ele, foi a complexidade. É uma coisa realmente, um empreendimento muito complexo. Não é uma coisa para amadores, né? Como a Marisa bem resumiu aqui. E quanto mais a gente se debruça sobre ele, quanto mais a gente vai descobrindo as suas nuances, mais a gente vai percebendo que ele exige muito de quem esteja trabalhando com ele. Mas também é importante a gente notar o impacto que um projeto desse pode trazer numa cidade como Barretos, né? E eu só quero citar uma comparação que nós vimos nas várias viagens que fizemos aí para São José dos Campos, por exemplo, e alguns dados de São José dos Campos. Eu me lembro, numa das apresentações lá, que o atual ministro de Ciência e Tecnologia, né, que era, na época, o gestor da agência lá de São José dos Campos, a entidade gestora, ele dizia que projetava em 20 anos que o Parque Tecnológico de São José dos Campos tivesse 90 mil pessoas residindo dentro do parque. 90 mil pessoas. Quer dizer, é uma coisa, a gente tem que considerar que São José dos Campos é uma cidade grande, né? Mas se aqui em Barretos for 30 mil, é outra cidade, né? E todas exercendo atividades, ou alguma grande parte, exercendo atividades de alto valor agregado, de alta qualificação, de alta remuneração. Quer dizer, é um impacto avassalador
no sentido positivo aqui para a nossa cidade, para a nossa região, né? Por isso que houve essa entrega total de todos que se envolviam com esse projeto, para perceber o impacto que isso traria para todos nós e para as futuras gerações, principalmente, né? Que estão aí se preparando, estão estudando e que encontrariam oportunidades para se desenvolver aqui mesmo, sem ter que mudar para as outras regiões, como nós fizemos, né? Muitos de nós fizeram. Então, isso foi muito chocante. Uma outra questão, e aqui mais técnica, é que, como a Marisa mesmo disse, o mundo, não só de 2050, mas de hoje, precisa de alimento e energia. Alimento e energia renovável, não da energia fóssil, né? E o Brasil, particularmente, sempre foi, desde o seu descobrimento, foi um fornecedor de produtos primários, né? De produtos alimentícios e também de outros tipos de matérias-primas. Só que o Brasil parece que se especializou no fornecimento de matérias-primas. Quer dizer, desde o descobrimento, sempre foi um fornecedor mundial, grande fornecedor de matérias-primas, né? E o que isso significa? Só vou citar um exemplo que eu li outro dia numa revista aí. O Brasil exporta para a Alemanha café, grão de café, a $3 o quilo. Os números podem variar um pouquinho, mas $3 o quilo o Brasil exporta. E a Alemanha, sem ter um pé de café, depois exporta os produtos derivados a $100 o quilo. Quer dizer, onde é que está a vantagem? É no país produtor ou no país que processa, industrializador, que agregou esse valor? Evidentemente que é lá, né? Então, o grande desafio do Brasil para aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento que se abre na sua história hoje é justamente agregar valor nos seus produtos que ele exporta. E aí, quando a gente lembra disso, alimentos e energia, aí nós lembramos do Estado de São Paulo, que é um dos maiores produtores nessa área, e de Barretos, que tem essa marca, como a Marisa disse, a marca do agronegócio. Ora, um empreendimento desse, que tem como objetivo agregar valor em matérias-primas e produtos intermediários, localizados e desenvolvendo na nossa cidade, na nossa região, vamos dizer assim, está totalmente em sintonia, não só com os interesses de Barretos, como também com os interesses do Estado de São Paulo, com os interesses do Brasil e, por que não dizer, né, do mundo, que precisa disso, né? Então, eu acho que está tudo alinhado. E é essa importância que nós devemos dar, e eu sei que todos dão, a esse projeto. Agora, eu sei que quero ressaltar novamente a questão da complexidade. É muito complexo. Por isso que nós precisamos agregar cada vez mais pessoas com essas capacidades e competências para poder desenvolver, porque não é coisa de amador. E quero agradecer mais uma vez a Marisa, porque, repito, sem ela o projeto não teria caminhado até agora. E sem ela será muito difícil caminhar daqui para frente, tá certo? Muito obrigado a todos. Marisa quer complementar? Eu queria só fazer um comentário rápido sobre... O Reginaldo falou muito em oportunidades, né? Que essa é uma grande oportunidade pelos temas, para a região de Barretos. E eu aprendi na vida, né, que oportunidade aparece para todos, mas poucos estão preparados para perceber a oportunidade. Aquela história, a pessoa diz, o fulano tem sorte. Não, mas ele também tem, só que ele não estava preparado para aproveitar aquela sorte e fazer alguma coisa com aquela sorte, né? Todos nós temos sorte. Barretos teve uma grande oportunidade de ter esse parque, teve a sorte de montar uma equipe bem estruturada, diversificada, com o conhecimento necessário para fazer. E eu sempre trabalhei com gestão em ciência e tecnologia. Gestão. Eu sempre geri processos e etc. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, Sávio, quando eu vejo que um projeto dessa magnitude, uma oportunidade desse porte,
e com a minha experiência de gestão, porque o gestor ele tem de ser rápido, o gestor tem de estar preparado, ele tem de estar preparado para a sorte, ele tem de estar preparado para a oportunidade, né? Porque senão ele não gere, ele fica sempre reativo lá atrás, se defendendo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver que esse projeto, que é oportuno, né, foi uma sorte montar uma equipe desse nível, incluo a Cici, que eu não tinha ainda citado aqui, que tem uma experiência enorme. Então, eu fico com uma dificuldade enorme, sabe? Quando fala assim, não, Marisa, você precisa ficar... Porque eu aceito isso, acolho como uma... para mim é uma recompensa, sabe? Os meus conterrâneos dizerem isso, eu fico muito emocionada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar esperando que os gestores se preparem para uma oportunidade que é óbvia, que é evidente e que está na mesa. Nós vamos pensar em quê? Nós vamos fazer o quê? Eu tenho dificuldade com isso, Paula. Então, eu vou te dizer, francamente, que eu não entendo muito bem como é que tipo de... essas articulações, aí confabulações, aí alianças, desalianças. Eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa que trabalhou com gestão de ciência e tecnologia, onde preto é preto, branco é branco e o cinza você enfeita de como você achar melhor. Mas resolve. O negócio é resolver as coisas, tomar decisões, correr riscos. O gestor corre riscos. E a minha impressão é que, de repente, nós ficamos assim, sabe, sem correr riscos, sem tomar decisão, sem iniciativa, esperando o quê? Esperando que a equipe se dissolva, esperando que Ribeirão passe na frente, que, sabe, eu tenho dificuldade. Eu queria manifestar isso, porque está aqui. Quando ele falou oportunidade, então, aí eu não aguento. Marisa tem muita propriedade nisso. Eu acho que o poder público tem muito a aprender com pessoas como você. Eu tenho buscado aqui fazer um mandato realmente nesse sentido, tanto é que eu tenho me colocado como independente nessa casa. Eu acho que não dá para você perder a eleição. Falo, francamente, minha mãe era candidata, adversária do atual prefeito, mas eu sempre falei para ele que aquilo que for bom para Barretos, eu estaria votando a favor, e fiz questão de marcar essa audiência pública exatamente por estar vendo toda essa questão passando, né, o cavalo, como diz antigamente, o cavalo passando arriado, e a gente, assim, monta, não monta? Não, vamos montar nesse cavalo arriado, já está praticamente pronto. Eu acredito realmente que teve aí um problema de início de gestão, infelizmente isso é complicado, muitas vezes a iniciativa privada compreender, e aqui eu, assim, acho que tem que ser acelerado o processo. Peço até que para que você continue a auxiliar, e aqui peço, exatamente pensando na cidade mesmo de Barretos, que precisa de pessoas como você, como o professor Reginaldo, professor Farid, que foi meu professor de escola, vê-lo aqui me lembra muito bem das minhas aulas de física, e todos os demais aqui que aqui estão, que realmente acreditam nessa cidade. Eu peço até que para você, assim, compreenda esse processo. O Samir aqui, que está hoje na atual administração, que trabalhou muito, o Maurício, que eu tenho certeza que vai poder colaborar, e todos os outros, que eu não vou citar o nome, que eu posso ficar, eu estou citando os nomes, posso deixar alguém injustamente de fora desse processo. Mas eu acredito que o Sávio agora vai, dar uma atenção especial, e com a sua visão, realmente, de uma mulher que só colaborou, que só fez esse processo, assim, voluntário, porque você, para mim, é uma grande visionária, e Barretos não pode perder alguém desse porte nesse processo. Eu entendo a sua revolta, muitas vezes penso igual, mas muitas vezes a gente, assim, eu me coloco muito nessa situação. Paulo, algumas vezes você tem que recuar e aceitar, algumas vezes, as limitações dos outros, porque a gente não vive num processo sozinho, a gente depende das outras pessoas, então a gente aceita a limitação e colabora com aquilo que a gente pode. Hoje, essa audiência pública é exatamente para isso, para que a gente dê essa alavancada na cidade, tome consciência desse cavalo arriado que está passando às nossas portas, e eu tenho certeza que o Sávio, aqui presente, representando o prefeito, vai, né, Sávio, agora, junto com o Samir, desenvolver todo esse aspecto. E eu quero dizer mais ainda, aqui estamos eu e o Cláudio agora no final, os outros vereadores precisaram sair,
Eu tenho certeza, que eu falo em nome de toda a Câmara, que o que depender de nós, desta vereadora, estarei procurando emendas, o que for necessário. Meu escritório sempre esteve aberto a vocês, ficará mais ainda, Maurício, assim, para o que vocês precisarem. Vamos marcar reunião, vamos conversar com o Sábio, com o prefeito, vamos ver o que está acontecendo. Conte com essa vereadora, porque o desenvolvimento dessa cidade, o desenvolvimento das pessoas que a gente ama, que estão aqui, dos nossos conterrâneos, assim, aqui estiveram meus avós, aqui estão os meus sobrinhos, como bem disse o professor Reginaldo, e as futuras gerações, e nós queremos que realmente Barretos cresça. E eu vou pedir, e agora eu vou passar a palavra para o Maurício, que está pedindo desde o começo, e acabei não deixando, e futuramente, quem quiser pegar o microfone para poder falar e fazer suas manifestações, porque essa é a maravilha da audiência pública, todos poderem se manifestar. Bom, parece que foi proposital ficar no fim, porque vem complementar as palavras do Reginaldo e da Marisa. Eu acho que eu, mais do que ninguém, nessa equipe, confiei na cidade e confiei no projeto. Acho que de cabeça. Dedicação integral, a Samira é testemunha disso. Só que hoje, Reginaldo, e principalmente para as autoridades com alerta, hoje nós temos um risco que possivelmente nós não tínhamos há 2 anos atrás. O Samir é testemunha disso, porque está presente nas reuniões do Estado e nós estamos percebendo. Quando o Estado criou o Sistema Paulista de Parques, segundo a doutora Marisa, eram 4 parques, né, Marisa? 4 parques. E o montante de dinheiro para ser distribuído entre esses 4 parques. Passou-se um tempo, se tornaram 6 parques. E não aumentou 1 centavo do montante a ser distribuído. Quando o Barretos entrou no Sistema Paulista, pleiteou o ingresso no Sistema Paulista de Parque, Barretos foi a 15ª cidade, se não me falha a memória. 11ª. Na última reunião que nós tivemos, já haviam 19 cidades pré-credenciadas no Sistema Paulista de Parques. Sabendo ali o assunto comum entre o pessoal da secretaria, que pelo menos 2 cidades iam ser cortadas do processo. Eu duvido, isso tem política no meio, isso tem outros interesses que eu duvido que corte. Mas a dificuldade é que não se aumentou 1 centavo da verba destinada a esses parques. E a dificuldade em se perder tempo, sabe, é quanto de dinheiro vão estar disponíveis para essa cidade. Na última reunião, e o Samir estava junto, a surpresa foi ainda maior. Existem 26 cidades na fila. Cidades como, por exemplo, Jabuticabal, Franca, que teriam potencialidades muito maiores do que a nossa cidade para pleitear um parque. Eu continuo dizendo, eu duvido que descredencie Barretos, eu duvido que tenha esses problemas. Só que eu também não duvido que essas cidades possam ser incluídas. E as nossas chances, os recursos disponíveis são cada vez mais esparsos, cada vez menores. Então, o sentido de nós não podermos ficar perdendo tempo, sabe, esse é o risco que a cidade corre, é que o recurso fique cada vez menor. Entendeu? Mais gente está pleiteando, mais gente vai se esvaindo, entendeu? As empresas começam a ter localmente uma disponibilidade que já não tinham antes. Então, eu não tenho mais necessidade de migrar para Campinas, entendeu? Eu não preciso mais ir para São José dos Campos. Bom, Barretos já tem, eu vou ficar aqui em Barretos. Mas ali, daqui a pouco, todos os municípios estão pleiteando. E aí se perde o grande mote que teria um parque tecnológico. Esse é o risco que eu vejo para esse processo. É nisso que os gestores, aqui, os vereadores, a casa, o poder público tem que estar atento. Tem mais gente na fila hoje. Certo? É um alerta. Eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito, talvez, dessa colocação de que nós estamos aí esperando e na possibilidade até de perder a gestão. Eu sou da iniciativa privada, me angustia ter que esperar, me angustia. Só que tem uma coisa, eu trabalhei a minha vida inteira com móveis, decoração. Quando eu fui montar a minha loja, antes de comprar os meus móveis e de ir lá escolher na fábrica o que é que eu ia vender, eu comprei o prédio, adaptei o prédio, localizei esse prédio num lugar que tivesse estacionamento, rua, telefone, energia elétrica, etc., para depois montar a minha loja. O Parque Tecnológico, até o ano passado, se preocupou, até dezembro do ano passado, se preocupou em montar um projeto de implantação de uma área institucional para colocar ali
laboratórios e conhecimento para oferecer para indústrias. Me chamou muito a atenção quando eu pedi ao Milani o preço do metro quadrado para oferecer para uma empresa que queria 100 mil metros quadrados para construir uma empresa aqui em Barretos. E o Milani não sabia o preço. Eu fiquei me perguntando se houve a preocupação da administração, não da gestão, paralelamente à projeção de uma área de tecnologia ou de construção de conhecimento, se tinham providenciado a infraestrutura básica para poder levar essa FATEC para lá, para poder levar esse laboratório para lá. Isso não foi feito. Então, Maurício, quando você fala que nós não podemos perder tempo, nós não podemos mesmo perder tempo. Não podemos. A burocracia do governo e do uso do dinheiro público é inevitável. Este processo, paralelo ao processo de criação da gestão, do projeto, do plano de implantação do parque tecnológico, deveria ter vindo acompanhado, paralelamente, de um processo de instalação de infraestrutura para receber esse parque. E nós não temos isso. Nós estamos correndo atrás disso agora. Correndo. Não devagar e não parado. Eu tomei conhecimento que não havia nenhum tipo de processo ou projeto de implantação de infraestrutura para a instalação do laboratório, para a instalação da FATEC, o dia que eu fui lá fechar o negócio da FATEC. Que eu tinha que levar para lá projeto de plano altimétrico, água, quantitativo de energia elétrica consumida, e eu procurei a informação e não tinha. Então, na verdade, nós não estamos perdendo tempo, nem estamos caminhando tão devagar a ponto de poder correr o risco de perder. Nós estamos andando muito acelerados. Com a responsabilidade de estar andando certo. Mas com muita celeridade. Por quê? Porque isso não foi feito. Poderia ter sido feito. Mas eu acho, e até entendo, que a equipe gestora, com mentes que eu respeito muito e quero muito bem, particularmente a cada um deles, não tinha e nem tinha o compromisso de se preocupar com essa infraestrutura para instalar lá o laboratório. Nós temos o parque aprovado, pré-aprovado pelo governo, temos dinheiro do laboratório lá, temos o projeto ou o plano do laboratório feito, mas nós não temos lugar para pôr o laboratório. Me desculpem, aqueles que não fizeram isso. Mas, na minha opinião, se nós temos agora que correr, se a FATEC vem e inicia a obra dela o ano que vem, aqui em Barretos, eu tenho que ter um caminho para chegar lá. Eu tenho que ter asfalto para o sujeito chegar lá. Eu tenho que ter água para a FATEC mexer a massa. Eu tenho que ter energia elétrica para eles trabalharem lá. Isso não foi feito. Isso está sendo feito agora. Com bastante celeridade, com bastante responsabilidade. O Samir sabe disso, é testemunha. Há já umas 4 semanas, mais ou menos, nós estamos sentando com planejamento, tentando montar isso tudo, que não foi feito. Eu não vou aqui querer me desculpar o fato de nós estarmos há 9 meses na administração e não termos tido iniciativa nesse sentido. Eu volto a dizer, eu fiquei sabendo disso a questão de 1 mês e pouco, Milani, que nós nos encontramos e eu perguntei para ele qual é o preço do metro quadrado. Ele não tinha a menor noção do preço do metro quadrado. E quando fechei o negócio com a FATEC, olha, vai iniciar a obra no ano que vem. Como é que ele vai chegar o caminhão da FATEC lá da construtora? Como é que vão ligar a energia elétrica para funcionar o motor lá para mexer a massa de concreto? Não tem projeto, não tem plano, não tem nada nesse sentido. Então nós estamos agora acelerando alguma coisa que poderia ter sido feita. E não foi feita. Sabe, só para esclarecer, não foi por falta de solicitação do grupo gestor. Eu acredito, plenamente. Do ano de 2012,
praticamente todo, não foi por falta de solicitação à prefeitura, mas o grupo gestor não pode substituir a prefeitura, não pode ir lá abrir rua, passar água, não pode. Mas não foi por falta... Foram inúmeras reuniões doutora, com a prefeitura. Eu tenho certeza absoluta disso. Inúmeras. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho plena convicção disso mesmo. Sabe? Tanto é que eu assustei. Eu falei, gente, mas será que não viram que para você construir um laboratório numa plantação de cana, você precisa tirar a cana, abrir rua, pôr energia elétrica, pôr água, pôr esgoto? Pois é, mas aí demorou também, até julho, para você perceber que não tinha rua. Não tinha essas informações, doutora, infelizmente. Eu busquei essas informações todas e não tinha essas informações. Para mim, isso estava pronto. Pelo menos pelo nível de administração que nós tivemos e pelo nível da equipe que estava, eu imaginei que isso tivesse sido projetado. Boa noite, meu nome é Júlio Vilela. Em que se pese que já discutimos aqui, já foi apresentada a importância do parque, os motivos que levaram optar por um modelo para atuar no desenvolvimento, para ajudar no desenvolvimento da cidade, eu acredito que nós deveríamos aproveitar essa oportunidade, talvez até para reverter algumas situações e contribuir com datas, metas e compromissar todo mundo com um objetivo comum, que é alcançar o parque. Aproveitar essa sessão para que a gente possa estabelecer compromissos aqui. Aproveitar a doutora Marisa, a gente empenhar também com a colaboração aqui. Então, nesse sentido, já foi amplamente discutido aí, e muito bem apresentado desde os motivos da elaboração, como foi, as competências, o trabalho que, se analisado, aí, ele tem a tua peculiaridade e a tua grandeza em relação às riquezas de detalhes, a área vocacionada. Eu acho que isso já está detalhado. Então, se nós aproveitarmos o momento para unir as forças e alcançar o início desse parque tecnológico, isso vai trazer benefício a todos. É isso que eu queria falar. Alguém mais quer fazer alguma colocação a respeito do parque? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Farid Carvalho Mawad. Fui integrante com pouca colaboração, mas participei desta equipe com muito prazer e honra. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho que o Júlio, embora tenha razão, mas deve ficar bem claro também, para que não se dê sequência a esse tipo de erro, que na gestão passada isso não foi levado a sério como deveria. Eu acho que tem toda a razão que isto, a Marisa, quando diz que já deveria estar pronto isso. Água, esgoto, pelo menos tudo começado. Agora, não ter nem projeto. Quer dizer, daqui para frente assumir compromisso, mas para cumprir uma lacuna da gestão anterior, que tem que ser responsabilizada por isso. Isso é algo muito sério e de muita importância para a nossa cidade. Agora, daqui para frente, vamos corrigir essa falha? Vamos, mas com celeridade realmente. Não dá mais para continuar esperando, porque senão vai acontecer o que o Maurício colocou bem. Vão entrar outros, tem cidades grandes aí pleiteando, e se a verba é a mesma, obviamente a verba a ser destinada para nós se torna cada vez menor. E não é possível se construir um parque desse com pouco recurso. Há necessidade realmente de muito recurso. E Barretos não pode perder esta oportunidade. Então,
vamos, daqui para frente, realmente estabelecer metas e compromissos. Eu acho que a nova gestão recebeu algo numa situação deplorável, muito bem. Mas daqui para frente, então, estabelecer, né, uma maneira de corrigir isso e fazer com que, de fato, aconteça esse parque tecnológico. Eu não entendi o deplorável. O que foi que recebeu o deplorável? Porque, se nós estamos falando do Parque Tecnológico, a atual administração recebeu um belíssimo projeto. Desculpe. Em ótimo estado. Desculpe. O Tá deplorável. Não. O deplorável não é com relação ao projeto. Bom. É com relação ao que deveria ter sido feito de infraestrutura pela gestão anterior, né? Não gestão nossa, prefeitura. Eu sei. Responsabilidade criativa. Eu só queria... O projeto é belíssimo, só pode ser elogiado. Não, Farid, o que eu queria era o seguinte, botar as coisas nos devidos lugares. Nós passamos o ano 2012 pedindo para a prefeitura, fizemos várias reuniões para resolver esse problema da infraestrutura. Sim. Não tivemos sucesso, era prometido, mas não era cumprido. Nós já estamos em setembro, está passando quase outro ano. Então, quando a gente diz que é um problema da outra gestão, eu acho que ele é também um pouco desta. Sabe, se a gente está procurando quem é que devia ter feito a infraestrutura, eu acho que não é questão de dizer foi exclusivamente a outra gestão. Eu acho que esta gestão já devia ter tomado o pé da situação, já devia ter feito alguma coisa. Sabe? Eu falo que está 0 a 0. Mas não está 1 a 1, está 0 a 0. Certo. O que eu coloco nesse sentido, Marisa, é o seguinte. Também há de se entender que quando uma nova administração assume, ela tem que se estruturar. As pessoas têm que entender o que se passa. As pessoas têm que ficar a par de tudo o que aconteceu para depois agir. É absolutamente natural aí que tem um atraso. Mas tudo bem, vamos deixar isso dividido. Mas o que é importante é daqui para frente estabelecer metas, mas com compromissos de cumprimento. Porque senão nós vamos ficar no mesmo lugar. Vamos voltar aqui para uma reunião depois e vamos estar falando as mesmas coisas. Né? Está reclamando das mesmas coisas. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu acho que tem muita propriedade em tudo que vocês falaram. Infelizmente, o Guilherme não pôde estar aqui presente, mas eu gostaria aqui, lógico que o Samir e o Sávio como secretário, o Samir como diretor aí da tecnologia, que firmassem aqui, em nome do prefeito, o compromisso de que essa torne-se a prioridade da diretoria de tecnologia e que a gente se empenhe e busque aí todos os mecanismos necessários para que rapidamente a gente consiga ter essa infraestrutura. Afinal de contas, tivemos a colaboração da iniciativa privada, dessas pessoas que eu volto a parabenizar, que disponibilizaram o seu tempo de forma voluntária em prol da cidade. E agora a necessidade do prefeito e dessa casa, aqui a gente se coloca muito nessa questão de fiscalização, porque a parte de execução realmente compete ao Poder Executivo, mas podem contar comigo, em especial, e acredito com toda a casa, essa questão de estar cobrando aí que cumpra-se as metas, que as coisas realmente aconteçam no prazo mais rápido possível. Eu só quero endossar isso que a Paula está dizendo, porque eu acho que a responsabilidade nossa, ela passa a partir do momento que a gente tem conhecimento das coisas. Foi muito a conta-gotas as informações que eu recebi do parque. Muito a conta-gotas. Não por parte do Samir, não por parte dele. Mas, na verdade, a gente tem um planejamento feito, nós levamos 2 ou 3 meses para fazer o planejamento, sem ter previsão orçamentária para nada, nós não sabíamos quanto é que tinha. Para vocês terem uma ideia, o orçamento desse ano, projetado o ano passado, foi superestimado em 23%. Então, você trabalha com a realidade de menos 23% do seu orçamento. A primeira informação que foi passada para a gestão atual, em relação ao parque, é que nós tínhamos que nomear a entidade gestora, de imediato, e que iniciaria uma contrapartida da prefeitura que poderia esperar 1 ano, poderia esperar 6 meses, ou poderia esperar 3 anos, de valores que chegariam até R$100 mil por mês, não é isso, Samir? Aproximadamente.
O projeto já foi definido anteriormente, seria pensando na contratação de toda a equipe da liderança científica, mas foi feito um processo em rampa, né, de tal forma que pudesse começar e iniciar por baixo, R$5.000 e assim até chegar a R$100.000. A um desenvolvimento. Bom, essa informação foi passada logo em janeiro para a gente. Nós não tínhamos noção de valores de dívida da prefeitura, qual era o orçamento previsto real da prefeitura. Para vocês terem ideia, a ata assinada de transferência do caixa da prefeitura, no dia 1º de janeiro, constava 56 milhões no caixa da prefeitura. Eu não preciso falar nada sobre esse assunto. Essa ata foi refeita e não foi aceita. Quando você joga um compromisso, olha, nós precisamos nomear uma entidade gestora, que o decreto que criou o PAC definia que essa entidade gestora seria escolhida por licitação. Então, teria que ser iniciado um processo licitatório. Mas por que definiu-se com processo licitatório um negócio que já estava sendo feito por pessoas brilhantes? Por que se definiu isso? Lá em, não sei quando que foi feito esse decreto, nem me lembro, mas necessário uma licitação para nomear a entidade gestora. O risco que nós correríamos de promover uma licitação e esta entidade gestora aqui não assumir a responsabilidade do que ela tinha feito, ou do trabalho desenvolvido, ou dar continuidade ao trabalho com toda a competência dela, era muito grande. Essa discussão foi feita em meio a um mar e um temporal econômico que nós estávamos passando, com crise de dengue, com buraco para tudo quanto é lado. As prioridades do prefeito, as prioridades do Guilherme foram para atender a necessidade primária da população. A saúde do povo daqui, primeiro, para depois pensar em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Levamos 3 meses para que fosse aprovado e pudesse ser instalado o governo do Guilherme em Barretos. A Câmara somente aprovou, inclusive por questões de assumir também aqui, só aprovou no final de fevereiro, ou início de março, se eu não me engano, a estrutura gestora do município. Se nós levamos 3 meses para definir a estrutura gestora do município, 9 meses ou 7 meses, que foi quando eu tomei conhecimento desses problemas, não é muito tempo, doutora. Não é muito tempo. A nossa preocupação como secretários, diretores na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi atender a primeira questão e a primeira solicitação que foi feita para nós. Temos que nomear a entidade gestora. E temos que fazer a contratação de um projeto. Aliás, isso veio depois, né, Samir? 2 meses depois. Da contratação de uma empresa para fazer. Eu entendi que o projeto já estava pronto. Que nós íamos fazer uma licitação para iniciar a obra. Mas não, era uma contratação, uma licitação para contratar uma empresa para elaborar um projeto. Quer dizer, tudo isso ficou para a gestão atual, para o Guilherme decidir e fazer acontecer no meio de um temporal. Quais são as prioridades no meio de um temporal? É a sobrevivência. E essa foi a decisão dele. Essa foi a decisão. Acho, Farid, você tem plena razão. O Júlio também, o Maurício também, e acho que todos nós aqui concordamos. O momento tomamos conhecimento de alguma coisa que não foi feita, vamos fazer. A Paula está convocando aqui, e com muita propriedade, a minha responsabilidade é a do Samir agora. De darmos uma data, de darmos um andamento célere nisso aqui, neste processo. Esse processo tem que andar, sim, e muito rápido agora, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Eu brigo com o Samir chegou para mim na última licitação, agora para o Sávio, não deu. Não compareceu não sei quem, ou não tinha documento não sei quem. Pô, isso me dá nos nervos. Sabe? Mas é culpa tua, Samir? É culpa minha? É culpa de quem que é a culpa? Sabe? É culpa do processo.
É culpa da burocracia que existe e que é exigida. Eu, se fosse a minha empresa, já estava pronto esse parque. Já estava pronto. A escritura foi assinada em 2009. Em 2009, a doação dessa área aqui foi feita para o município. Se fosse a minha área, já estava prontinha, minha casa estava lá, eu estava morando nela. Agora, eu não quero culpar ninguém por isso. Eu acho que cada momento tem a sua forma de ser, cada momento cobra da gente algum tipo de atitude. O momento hoje está cobrando da gente atitude séria e célere para que essas coisas aqui aconteçam o mais rápido possível e sejam concretizadas. Eu fui numa reunião lá com o professor Reginaldo e a Cici, e eu perguntei, mas por que vocês estão me cobrando essa pressa agora se vocês ficaram 4 anos tentando fazer isso aqui? E agora nós temos que fazer em 2 meses? Quer dizer, eu não estava entendendo o processo, professor. Você sabe a admiração e o respeito que eu tenho por você e pela Cici. São pessoas de minha inteira confiança e querer bem. Mas eu não estava entendendo. E eu fui recebendo essas informações e buscando essas informações aos poucos. Não por culpa, ou por falta de interesse, ou por qualquer coisa de quem quer que seja. Porque as informações foram chegando assim. Eu nunca imaginei que eu fosse levar 9 meses para contratar uma assessora. Nunca imaginei que isso fosse necessário por causa da burocracia. E não é porque o advogado não aprovou, ou porque a comissão de licitação não foi, é porque o documento não era original, no outro documento não estava, o outro a data estava errada, no outro uma empresa não apareceu, sabe? E leva 1 mês cada vez que você faz isso. Deus me livre desse sistema, mas é o sistema que nós vivemos. Infelizmente. Agora, volto a dizer aqui, essas cobranças e essa agilidade no processo, agora vai ser feita e vai ser tomada com a maior responsabilidade possível e com a maior rapidez possível. Dentro daquilo que a lei permite, infelizmente. Eu não tenho outro caminho, eu não posso me desviar da legalidade. Para nada. Para nada. Paula, eu não falo em nome do prefeito, represento o prefeito, mas não falo em nome dele. Mas posso te dizer aqui que o Guilherme tem uma atenção e um carinho especial para que isso aconteça. Ele não sabe que nós temos que fazer todos esses processos. Hoje ou ontem, sabia? Que o Silvio informou para a gente que lá não tem declive, não tem curva, não tem altura suficiente para levar a água. Nós vamos ter que perfurar um poço. Eu perguntei para ele, bom, mas o SAI vai fazer isso? Não, o SAI não tem verba para isso. Precisa estar programado para fazer isso. Não é simplesmente, olha, precisa, vão lá fazer. Ele me perguntou, tem verba destinada para essa caixa d'água, para a água lá do governo? Eu falei, não, que eu saiba não. O dinheiro que está lá para construir o laboratório. O resto em volta nós temos que fazer. De onde é que nós vamos tirar o dinheiro para fazer a caixa d'água? O Guilherme não pode, e está aqui o Cláudio Honor, está aqui a Paula, o Reginaldo, que já foi vereador, Nestor, que sabem que para você executar qualquer coisa com dinheiro público, você tem que ter previsão. Você tem que ter previsão e um processo enorme para fazer isso. Então, a minha colocação não é uma colocação de desculpa, olha, nós não fizemos, porque isso, por aquilo, por outro. Lógico, eu poderia ter me deitado, debruçado em cima do projeto do Parque Tecnológico. Eu fui por conta do Parque Tecnológico a São Paulo mais de 10 vezes esse ano, com o Samir. Eu poderia ter me debruçado aqui em cima? Poderia. Aí eu ia deixar de fazer tudo o resto que eu tenho que fazer. Para me dedicar exclusivamente a descobrir aqui as falhas que eu achei que não tivessem. O projeto do parque, doutora, é digno da gente pegar e guardar 7 chaves.
Sabe, eu li, eu conheço muito pouco de tecnologia. Meu filho é professor, doutor de uma universidade federal, ficou apaixonado pelo projeto. Eu não entendo nada. Eu entendo que isso é um grande passo na história de Barretos. E a qualidade desse projeto, pelo que ele me passou, ou pelo que o Samir me mostra ali no dia a dia, a qualidade dele é excepcional, é diferenciado. Nós não vamos comparar com Ribeirão Preto, nós não vamos comparar com São José dos Campos, não, nós vamos ser melhores que eles. Se não no tamanho, se não no faturamento ou no investimento, na qualidade. Isso eu tenho certeza, absoluta. Gostaria de deixar claro aqui, Paulo, e para finalizar, já é muito adiantada a hora, dizer que, da minha parte, como secretário, eu abracei o Parque Tecnológico. Abracei. Sabe? Eu não me debrucei nele, mas abracei. E estou fazendo gestão e estou cobrando, estou buscando informações todos os dias a respeito do andamento do parque e de onde eu quero chegar. De onde nós temos que chegar. É um compromisso meu aqui. Com quem está aqui até agora, porque tem interesse nisso. É um compromisso meu, de que esse parque vai ser realidade. Até porque meu filho nunca ia entender por que eu não deixei, ou por que eu não ajudei, ou por que eu não colaborei, ou porque eu atrapalhei a instalação de um parque dessa natureza e dessa grandeza aqui na cidade. Viu, Paulo, só concluindo a fala do Sábio, esta é a razão pela qual a equipe que desenvolveu o Sistema Paulista de Parque definiu que o parque deveria ser gerado por uma entidade privada sem fins lucrativos, para poder ter essa agilidade que o poder público não tem. E daí, mais uma questão, sabe, que eu peço agora especial atenção, já que você está ali mais próximo do prefeito, porque eu acho que já entrou nessa casa projeto de lei para o orçamento do ano seguinte. Então, se não foi colocado todas essas questões da infraestrutura do parque, e se nós pretendemos que ele saia em 2015, é importante aí que o prefeito mande uma emenda aditiva, já colocando essa questão da água, do SAI que nós precisamos, do asfalto, para todo esse espaço. Porque eu, particularmente, acredito que realmente Barretos passou por uma turbulência, que essa questão da saúde, da Santa Casa, mas eu falei isso há pouco tempo na rádio e volto a reafirmar. Quando a gente se torna prefeito, a gente não é prefeito apenas da Santa Casa, a gente não é prefeito apenas de um ponto, a gente é prefeito de um todo, e aí a necessidade de você enxergar o todo e não simplesmente uma única questão. Eu acredito que o Guilherme está se saindo muito bem, parabenizo a questão da Santa Casa, tive amigos que precisaram usar, estão satisfeitos aqui, faço questão de verbalizar isso, que o atendimento da Santa Casa está muito bom, mas nós precisamos agora ver a cidade como um todo e priorizar a cidade como um todo, porque com certeza a gente vai ter mais dinheiro para investir na saúde se a gente tiver o Parque Agrotecnológico em Barretos. Obrigada. Ninguém mais quer falar nada? Eu dou, então, por encerrada a audiência pública. Muito obrigada pela presença de todos.